Olá pessoal, nesta aula nós falaremos um pouco sobre alguns aspectos básicos sobre a linguagem C++, e também conheceremos um pouquinho sobre operadores e variáveis. C++ é uma linguagem que foi concebida por Bjarne Stroustrup na década de 80. Ela é uma evolução da linguagem C, que é uma linguagem um pouco mais antiga, bastante utilizada e conhecida por excelente performance computacional. E ela introduziu o conceito de classe, então ela é uma evolução da linguagem C, já adaptada ao paradigma de orientação a objetos, como nós conheceremos em vídeos seguintes. Então ela permite aí a gente trabalhar com esse conceito e é uma linguagem também, assim como a C, de excelente eficiência computacional. Existem vários programas, hoje jogos, todos são desenvolvidos em C++ ainda, graças a esse grande desempenho. Para que a gente possa desenvolver programas, aplicativos em C++, primeiro é importante entender que C++ é uma linguagem compilada. O que isso quer dizer? Que a gente vai construir, desenvolver o nosso programa em um código-fonte, através de palavras-chave, assim como eu vou mostrar, uma determinada sintaxe. Só que esse código-fonte ele precisará ser convertido para a linguagem de máquina. E essa tarefa ela vai ser desempenhada por um compilador, tá certo? Então aqui, nesse slide, eu mostro para vocês que para desenvolver o nosso programa em C++, a gente precisa de um editor, que é um aplicativo que a gente utiliza para redigir o código, para digitar o código ali. É importante que esse editor forneça algumas ferramentas para que a gente possa ter mais produtividade, como, por exemplo, autocomplete de palavras, como realce de sintaxe. Isso tudo facilita o trabalho do programador. E no vídeo anterior eu já mostrei para vocês um ambiente de desenvolvimento utilizando o VS Code para desenvolvimento de C++. Tá certo? Então a gente viu que essa ferramenta ela possibilita essa tarefa de desenvolver, de editar o código-fonte. Outras ferramentas necessárias, aqui que eu destaco, são o compilador, que é justamente responsável por traduzir aquele código-fonte criado pelo programador para a linguagem de máquina, de maneira que o sistema operacional possa executá-lo, e o processador possa fazer e transformar aquelas instruções que a gente define lá no nosso código-fonte para alguma ação no computador. Seja essa ação fazer uma operação matemática, fazer comunicação com um sensor ou algo do gênero. O linker, que está destacado aqui, ele é uma ferramenta responsável por reunir diversas partes do código. A gente vai ver que do nosso programa, a gente vai ver que nas próximas aulas que muitas vezes o nosso programa ele não está contido somente em um arquivo, somente em uma função. Às vezes a gente tem diversas funções, diversos arquivos que produzem partes de código separadas e essas partes precisam ser reunidas para que a gente tenha um programa executável. E essa é a tarefa do linker. Aqui eu destaco que essas duas funcionalidades de compilação e também de linker, um exemplo de ferramenta que faz isso é o GCC, que na verdade é um driver que possui essas duas ferramentas, tanto para compilar quanto para linkar. Vocês vão ver que muitas pessoas falam que o GCC, o G++ é um compilador, mas na verdade ele é um driver que possui mais de uma função, não só de compilar. Aqui eu usei como exemplo o GCC, e você deve se perguntar, Guilherme, mas não é o G++, que é o compilador de C++? Na verdade, o GCC tem a capacidade também de compilar em C++. Existem algumas diferenças dos dois, que eu não vou ressaltar aqui, mas ele também é uma ferramenta possível. Tá certo? E por fim, uma outra ferramenta muito útil é o depurador, que ele ajuda o desenvolvedor a encontrar e corrigir possíveis erros. A gente viu na aula de ambiente de desenvolvimento a utilização do GDB, que é um depurador bem interessante. Ele nos ajuda, por exemplo, a conseguir pausar o código, verificar o valor das variáveis que estão internas ali ao nosso código, verificar como essas variáveis estão sendo alteradas à medida que o nosso código vai sendo executado. Então, isso é bastante importante ter o auxílio de um depurador, principalmente para encontrar erros que a gente chama erros de tempo de execução.
que são aqueles erros que a gente não consegue identificar num primeiro momento, mas que são gerados devido a variáveis que ocorrem durante a execução do nosso programa. Por exemplo, um usuário, quando o programa tem uma interação com o usuário, às vezes ele digita um valor errado, que o nosso código não está preparado para receber. Às vezes, por exemplo, um sensor que a gente espera receber uma resposta, ele está desconectado, essa resposta não ocorre. Então, tudo isso são erros em tempo de execução que o depurador nos ajuda bastante. Bom, para a gente começar a ter ideia do programa em C++, né, eu vou abrir aqui o VS Code para mostrar para vocês, assim como a gente já tinha feito na aula passada, e deixei pronto aqui um primeiro programa para que a gente possa explicar alguns aspectos. Veja que esse programa eu criei com o mesmo conjunto de arquivos que eu mostrei na aula de ambiente de desenvolvimento. Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você pause aqui o vídeo, vá lá, verifique esse vídeo sobre como criar o setup do VS Code para desenvolvimento de C++, e depois você retorna. Pois bem, o programa em C++ ele tem algumas características bem interessantes aqui. Primeiramente, você vai ver que no início dos códigos, normalmente existem algumas diretivas de compilação. Como é que eu consigo identificar essas diretivas? São palavras-chave que começam aqui com esse sustenido, o hashtag, não é isso? Então, tudo que vem depois desse sustenido, o hashtag, são instruções que não serão transformadas em linguagem de máquina. Isso aqui são instruções para o compilador saber como proceder ao compilar o nosso programa. Por exemplo, aqui na linha 4 a gente tem uma instrução chamada include. Essa instrução ela serve para falar com o compilador que a gente utilizará dentro do nosso programa algumas funções que não estão definidas nesse arquivo. Então, por exemplo, aqui eu estou incluindo uma biblioteca que se chama IOStream. É uma biblioteca que a gente vai depois conhecer ela um pouquinho melhor, que ela possui várias funcionalidades, como receber, possibilitar o input de dados do nosso programa a partir de um console, ou também enviar dados para a tela de saída do aplicativo. Então, essa biblioteca aqui ela possui diversas funções e essas funcionalidades elas não estão definidas no escopo aqui da nossa função main. Portanto, eu estou informando ao compilador que ele deve incluir essa biblioteca. Aqui um detalhe, essa biblioteca está entre sinais de maior e de menor. Okay? Estou definindo aqui entre maior e menor. Quando isso ocorre, quer dizer que o nosso compilador ele vai buscar no path do sistema. Então ele já tem que procurar essa biblioteca num local previamente configurado dentro do nosso código. Se por acaso eu utilizar, ao invés de maior e menor, aspas duplas, quer dizer que o compilador vai procurar essa biblioteca dentro do nosso próprio diretório. Tá certo? Então é importante diferenciar isso. Aqui, pessoal, um outro ponto importante. Todos os códigos em C++ eles precisam necessariamente de uma função chamada main. Essa função main ela é o ponto de partida para a execução de qualquer aplicação em C++. Tá certo? Então, qualquer código deve possuir uma função main, que é onde o nosso código começa a ser executado. Então, a primeira instrução a ser executada é essa daqui na linha 9. Então, mesmo que existam outras funções definidas anteriormente, sempre a nossa primeira instrução vai ser essa daqui, definida lá pela função main. Tá legal? Aqui, nesse caso, a função main ela possui um parâmetro de retorno, que eu vou falar depois em um vídeo específico sobre funções, que é um parâmetro int, e se ela tem um parâmetro de retorno, aqui ela retorna alguma coisa, ela precisa ter essa palavrinha-chave return ao seu final. Tá legal? Então, aqui na linha 9, pessoal, nós utilizamos uma funcionalidade da biblioteca IOStream, que é a função cout, que é um objeto, na verdade, que a gente vai entender um pouquinho depois. E a gente tem utilizado aqui um operador, um operador que é de sobrecarregado aqui da função cout, que possibilita que a palavra que vem à direita ela seja exibida na tela a partir dessa instrução. Então, esse operador aqui de inserção na tela é bastante utilizado
e ele substitui uma outra formulação possível do cout que seria um pouco mais complexa. Então o C++ ele permite esse operador aqui. Um detalhe interessante é a existência aqui desse std : Esse std, pessoal, é na verdade um espaço de nomes onde a palavra cout está localizada. Como em C++ a gente pode ter bibliotecas muito complexas, várias bibliotecas dentro de um mesmo código, a organização das palavras-chave é realizada em termos do espaço de nomes. Então, aqui na linha 9, quando eu faço std : cout, estou dizendo que a palavra-chave cout está dentro do espaço de nomes std. Se por acaso eu retirar esse std, automaticamente aqui o nosso editor está nos mostrando um erro. Olha, o identificador cout não está definido. Por quê? Porque o próprio editor não sabe exatamente de que espaço de nomes esse identificador faz parte. Dessa maneira, a gente pode, de forma alternativa, ao invés de definir o std ao lado da palavra-chave, a gente pode identificar isso no início do nosso programa. Então, por exemplo, se eu, no início do nosso programa, utilizar as palavras-chave using namespace std, automaticamente o erro vai deixar de existir, porque o nosso editor vai entender que a palavra cout está no espaço de nomes definido previamente. Ok? Então, aqui essa instrução da linha 10, nós temos a exibição de uma mensagem chamada Hello World, e aqui na linha 12, a gente tem uma instrução de pause, né, para pausar o sistema. Se eu tirar essa instrução de pause, o programa vai abrir e fechar rapidamente, a gente não vai nem detectar. Bom, então para executar o nosso código, a gente já viu no vídeo passado que a gente tem que compilar esse código, que a gente pode fazer através da tarefa build. Ele vai executar a compilação. E a gente pode executar o nosso código, né? Utilizando o comando /helloworld.exe, foi o nome que eu dei para esse executável. Então aqui a gente vê que aparece na nossa tela o Hello World e ele pede para pressionar uma tecla para continuar, que é do comando aqui System Pause, né? Enquanto a gente não apertar essa tecla, ele vai ficar travado aqui na linha 12. Tá legal? Aqui, conforme eu falei no vídeo passado, se a gente quiser modificar o nome do arquivo do executável, a gente pode editar aqui o arquivo tests.json. Então, do jeito que eu tinha configurado previamente, o programa executável está com o nome de Hello World, que a gente define aqui pelo parâmetro "-o" do G++. Eu posso trocar isso, por exemplo, para um outro nome, se eu quiser, se eu desejar, seria o Olá Mundo. Então aqui, se eu executar novamente a tarefa de compilação, ele vai produzir agora um outro executável chamado Olá Mundo. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente entendeu aqui alguns aspectos básicos do C++. Então, a gente sabe que existem diretivas de compilação que não são transformadas em código. A gente viu aqui a questão do namespace, que é bastante importante, e também que toda função C++ precisa de uma função main, porque aquilo ali é o ponto de partida do nosso programa. Bom, pessoal, continuando a nossa série de vídeos aqui acerca do C++, a gente tem uma definição bem importante, que são os tipos de variáveis, né? Então, em C++, ele é um código, ele é uma linguagem fortemente tipada, porque além dela ser compilada, eu preciso definir ali quais são os tipos de variáveis, e a gente vai ver daqui a pouquinho por que é importante saber qual é o tipo de cada uma das variáveis. A sintaxe para definição de uma determinada variável em C++, ela possui no mínimo duas partes. Você precisa definir qual é o tipo daquela variável e precisa definir o nome daquela variável. Adicionalmente, e que não é uma parte obrigatória, seria opcional, você pode inicializar aquela variável com um determinado valor.
compondo aqui, né, uma declaração, uma definição mais completa, sendo 3 partes: o tipo, o nome e o valor. E por que é importante nós definirmos o tipo de uma variável em C++? A gente tem que lembrar que o código, né, como eu já falei em vídeos anteriores, o código em C++ ele é transformado em um código executável, um código de máquina. E esse código ele vai ser executado no nosso computador. Esse programa, portanto, ele vai precisar de um determinado espaço de armazenamento na memória RAM do nosso computador para que ele seja executado. Então, lá na memória RAM, imaginar aqui um pente de memória de 4 GB, por exemplo, a gente tem basicamente 2 definições importantes. A primeira é o tamanho da palavra que cada posição de memória desse chip ela vai possuir. Esse tamanho da palavra está em relação com a arquitetura do processador do nosso sistema. Por exemplo, se é uma arquitetura de 32 bits ou 64 bits, quer dizer que em cada posição de memória desse pente de memória RAM vai conseguir armazenar variáveis de até 32 ou 64 bits. E o tamanho, né, da memória em si, né, ele indica o número de posições, ou seja, quantas palavras eu consigo armazenar aqui dentro desse pente de memória, quantas informações eu consigo analisar. Então, qual que é a importância da gente declarar uma variável? Por exemplo, quando eu defino aqui int i igual a 20, o que quer dizer? Quer dizer que o nosso programa vai precisar reservar um espaço dessa memória RAM para que a nossa variável consiga ser alocada. E a gente vai ver a seguir que cada variável possui um tamanho diferente. Então a gente precisa mensurar exatamente qual é o tamanho da variável para que a gente não sobredimensione a quantidade de memória gasta pelo nosso programa. Tá certo? Aqui nós vamos entender, principalmente na aula de ponteiros, a importância dos endereços dessas variáveis. Por enquanto você não precisa se preocupar com isso. Mas é importantíssimo a gente definir, saber que esse tamanho, essa declaração de tipo está relacionado com a quantidade de memória ocupada lá na nossa RAM. Então, pessoal, aqui existem alguns tipos de variáveis bastante utilizados, né, as mais simples. Depois a gente vai ver como criar variáveis personalizadas, né, que seriam os objetos, as estruturas. Esses tipos básicos aqui eles têm diversas ocupações diferentes. Então, por exemplo, uma variável do tipo int, uma arquitetura de 32 bits, ele ocupa 4 bytes, que são 32 bits. Então ele tem uma faixa, né? Então, dentro daquela nossa memória RAM, se eu defino uma variável int, por exemplo, ela vai ocupar todo esse espaço de memória aqui, ó. Imagina uma arquitetura de 32 bits. Então eu consigo colocar aqui, desse lado da expressão, um número até 2.147.000. 2 bilhões, perdão. Então, seria mais ou menos essa quantidade. Até essa quantidade que eu consigo armazenar dentro de uma variável int. Imagina que eu quisesse armazenar aqui 3 bilhões. O que ia acontecer? Se eu fizesse int igual a 3 bilhões, o valor que depois você, por exemplo, fosse operar com a variável i, não seriam os 3 bilhões. Por quê? Porque 3 bilhões é um valor maior do que a gente consegue armazenar numa arquitetura 32 bits, com uma variável int. Ok? Aí existem outras, por exemplo, variáveis do tipo double, variáveis do tipo long, e assim sucessivamente. Ok? Então é importante que você tome cuidado com o tamanho das variáveis para que o seu programa funcione da maneira adequada. Um outro tipo interessante de variável, bastante utilizado, é a variável char, que é uma variável que possui 1 byte, bem comum. É uma variável aí que ela é utilizada, né? Então ela tem uma capacidade de armazenamento bem pequena, né? De 8 bits apenas, e ela é muito utilizada para armazenamento de caracteres. Por quê? Porque existe uma correspondência, a gente vai ver depois, que existe uma tabela chamada ASCII que mapeou os caracteres que nós conhecemos, letra A, B, C, C cedilha e outros, com um número equivalente. Então, para operar com a variável char, na verdade a gente tem que sempre lembrar, ela é uma variável numérica. Então ela armazena um número de 8 bits. Ela não consegue armazenar mais do que isso. Mas
Normalmente, a gente associa a variável char a um caractere, por isso que esse é o nome. Porque, na verdade, a gente consegue correlacionar um número com um caractere a partir dessa tabela ASCII. Obrigado por assistirem o vídeo. Na próxima aula nós iremos aprender um pouco sobre estruturas condicionais. Até lá!